Eu quero falar sobre um tema bastante interessante com vocês aqui, que é o caráter de Cristo implantado nos remanescentes. Nós estamos nos últimos dias, onde a Bíblia diz que o amor de muitos esfriaria, onde a gente vê a frieza tomando conta desse mundo, tanto lá no mundo como dentro da igreja. E nós, como cristãos, precisamos clamar a Deus para que o Espírito Santo de Deus incendeie o nosso coração e nos ajude, nos impulsione a buscar a ter o caráter semelhante ao de Cristo. Porque quando Cristo voltar, a terra vai estar tão no caos que ele vai dizer... Cristo até disse, né? Porventura, quando o Filho do Homem voltar, porventura achará fé na terra. E nós precisamos, como povo remanescente que queremos ir para o céu, que nos dedicamos diariamente à oração, à leitura da Bíblia, precisamos clamar a Deus para ter o caráter de Cristo implantado na nossa vida. E é a parte mais difícil, porque nós nascemos no pecado e a nossa tendência é sempre inclinar para o lado errado. E nós precisamos nos esforçar diariamente para fazer o bem, para estar ligado em Cristo, para ter as características do caráter de Cristo. E o texto que eu quero meditar com vocês se encontra aqui em Hebreus capítulo 12, versículo 14. A parte sublinhada é a parte que eu quero dar ênfase, que é essa aqui: esforcem-se para serem santos. O verso completo diz: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem o quê? Santos. Por quê? Sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós devemos nos esforçar para ter paz com todos. E não está sendo fácil nesses últimos dias ter paz com todos. Por mais que a gente se esforce, mas muitas das vezes o inimigo vem para levantar a nossa ira. Só que a Bíblia também nos diz: irai-vos e não pequeis. Então a gente se esforça para ter paz com todos, mas quando alguém vier tirar nossa paz, por mais que a gente fique irado, temos que ser o quê? Santo. Porque o santo, ele não vai dar lugar ao pecado, por mais que se ire. E essa é a nossa luta diária: esforçar, esforço, negar a si mesmo, renunciar ao nosso eu para sermos o quê? Santo. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. E aí vem a pergunta para a igreja de Deus: o que é ser santo? Ser separado, né? Totalmente para Deus, se afastar. Ófine e Finéias era separado para a obra, era separado para sacrificar, era separado como sacerdote. Ófine e Finéias era separado para trabalhar de maneira espiritual no templo. Ser santo é separado? Vamos lá. Ser santo é separado? A tradução do grego sobre ser santo significa ser separado para fins espirituais. Mas o teor bíblico, a essência verdadeira do que é ser santo bíblico, significa ser o quê? Irrepreensível. Tentaram achar de todas as maneiras defeito em Daniel, mas ele era irrepreensível. Tentaram tramar contra ele: vamos tentar pegar Daniel em alguma falha, vamos tentar pegar de alguma maneira. E a falha que eles encontraram em Daniel era o quê? Oração constantemente. Daniel era irrepreensível. Sabe o que é ser santo? Jó, íntegro, justo e reto, que se desviava do mal. O inimigo tentou achar de todas as maneiras o que em Jó? Defeito, pecado, mas não encontrou. O que é ser santo, irmãos? Ser irrepreensível é alguém tentar achar defeito em você e o seu caráter não ser mais seu, porque o de Cristo já foi implantado em você e aquela pessoa não conseguir encontrar defeito em você. Tentaram de todas as maneiras prender Cristo, achar um defeito em Cristo, e não conseguiram. Ah, irmão Robson, mas ele tinha a natureza divina e a natureza humana? Não, ele tinha a natureza humana. Olha o que é que diz aqui a serva do Senhor. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 256. Olha aí: tomando sobre si a natureza humana em seu estado que? Decaído. Ele veio com a minha natureza pecaminosa decaída. Mas olha o que diz o texto aqui:
Cristo não participou, no mínimo que fosse, do seu pecado. Cristo não pecou. Por quê? Porque ele tinha natureza divina? Não, porque ele tinha comunhão constante com o Pai. Cristo desenvolveu o seu caráter ligado com Deus. Aperfeiçoou o seu caráter ligado com Deus. A natureza que ele tinha era o quê? A minha natureza caída. Por isso que ele diz, olha, vocês têm que vencer como eu venci. Se Cristo venceu na natureza caída, ele nos prova que é possível vencer como ele venceu, mas ligado inteiramente em quem? Nele. Se esforçando, porque eu vou ler lá na frente um texto bastante interessante. Olha aí, ele era sujeito às debilidades e às fraquezas que atribulam o homem, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas o quê? Doenças. Mateus 28:17 também diz: e ele foi tocado com a sensação de nossas fraquezas, e em tudo foi tentado como nós, e todavia não conheceu o pecado. Era o Cordeiro imaculado e incontaminado. Pudesse Satanás, no mínimo particular, ter levado Cristo a pecar, e teria esmagado a cabeça de quem? Do Salvador, como se deu apenas pôde tocar-lhes o calcanhar. Olha só, tivesse sido tocada a cabeça de Cristo, e teria perecido a esperança da raça humana. A ira divina teria sobrevindo sobre Cristo, como sobreveio a Adão. Cristo e a igreja teriam ficado sem esperança. Mas ele venceu. Mesmo na natureza caída do homem, Cristo não pecou. E ele nos deu o exemplo que é possível viver nessa terra ligado com ele, ligado com Deus, e também vencer completamente o pecado. E nós devemos nos esforçar para ser santo, porque somente os puros e limpos de coração é que verão a Deus. Somente os santos é que podem ver um Deus que é 3 vezes santo. E existe uma teoria hoje que diz: não, você só vai ser santo quando Jesus voltar. Não, irmão, isso está muito errado. Nós temos que alcançar o caráter semelhante ao de Cristo, ter a santidade de Cristo antes que a gente durma no pó da terra e antes que a porta da graça se feche para nós. Continuando o texto, falando sobre a natureza de Cristo, diz assim, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 256, continua o texto: não devemos ter dúvida acerca da perfeição, da perfeita ausência de pecado na natureza humana de Cristo. Nossa fé deve ser uma fé inteligente, olhando para Jesus com perfeita confiança, com plena e inteira fé no sacrifício expiador. De vermelho aí: isto é necessário para que a alma não seja envolvida em trevas. Se ele conseguiu vencer, se nele não tinha pecado, é possível também nós, pelo sangue dele, pela vitória dele. Esse santo substituto é capaz de salvar perfeitamente, pois ele apresentou ao maravilhoso universo perfeita e completa humildade em seu caráter humano. Olha só, em seu caráter humano, ele fez o quê? Ele mostrou ao universo a perfeita e completa humildade em seu caráter humano, e perfeita obediência a todas as reivindicações de Deus. Poder divino é dado ao homem. Olha, irmão, que isso aqui é tremendo. Poder divino é dado ao homem para que ele possa tornar-se participante da natureza divina. Porque eu não venço? Porque eu ainda não desenvolvi o caráter de Jesus? Porque ainda não conseguimos? Porque falta o que em nós? Esforço constantemente. Esforço diário para termos o caráter de Jesus. E para termos o caráter de Jesus, nos esforçando, vem o quê? As tribulações, as tentações, porque o inimigo não vai deixar fácil, nem barato a gente desenvolver. E para desenvolver algo, é necessário o quê? Prova.
para aperfeiçoar algo, é necessário o quê? Exercitar para ser perfeito. E aqui diz assim, continuando o texto: poder divino é dado ao homem para que ele possa tornar-se participante da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Então é possível escapar disso. Por isso é que o homem arrependido e crente pode tornar-se justiça de Deus em Cristo Jesus. A justiça de Cristo deve ser implantada em nós, irmãos, e nós precisamos nos esforçar diariamente. Levíticos 20, versículo 26 diz assim: vocês serão santos para mim, porque eu, o Senhor, sou santo. E depois ele diz: e os separei dentre os povos para serem meus. Precisamos ser santos assim como ele é santo. E eu lembro a visão que Isaías teve. Isaías viu a glória de Deus e ele viu os anjos voarem, né, serafins. A palavra serafim significa anjo de fogo. Anjos de fogo estavam na presença de Deus, com duas asas voavam para não pisar no solo onde o trono de Deus estava, porque Deus é 3 vezes santo. E com duas asas eles cobriam o rosto para não olharem e serem fulminados pela glória de Deus. E com duas asas eles cobriam o pé, porque o lugar é tão santo que não poderia nem pisar. Mas se eu e você em Cristo Jesus vencer, desenvolvendo o caráter de Cristo, vamos poder entrar na sala do trono de Deus e contemplar a glória de Deus sem sermos fulminados. Queridos, Maranata, meditação matinal, página 39 diz: muitos não compreendem o que devem ser, a fim de viverem à vista do Senhor, sem um sumo sacerdote no santuário durante o tempo de angústia. Os que hão de receber o selo do Deus vivo e ser protegidos no tempo de angústia, devem refletir completamente a imagem de Jesus. Antes da porta da graça se fechar, os que querem viver à vista de um Deus Santo, sem um sumo sacerdote no céu, porque Jesus vai sair, na hora que a porta da graça se fecha, Jesus sai do lugar santíssimo, volta para o lugar santo para mudar as suas vestes de sacerdote e coloca de sumo sacerdote e colocar as vestes de vingança para vir a esse mundo. Não vai haver intercessor, e os que querem viver à vista de um Deus Santo devem refletir completamente a imagem de Jesus nesse tempo de angústia. Porque depois que a porta da graça se fecha, que não tem mais intercessão, quem pecar estará perdido para sempre. Mas o justo já vai ter alcançado a completa vitória sobre o pecado. O caráter de Cristo foi implantado sobre ele, e a Bíblia diz que aquele que é justo continuará na prática da justiça. Esse é o nosso esforço diário, irmãos, e precisamos nos esforçar. Meditação Maranata, página 39, continua o texto, diz assim: vi que muitos negligenciavam a preparação tão necessária, esperando que o tempo de refrigério e da chuva serôdia os habilitasse para estar de pé no dia do Senhor e viver à sua vista. Como? Negligenciando o preparo tão necessário para viver na presença de Deus. Achando, não, tem muitos que falam isso. Não, quando vier a chuva serôdia, ela vai ser uma vara de condão. Plim, uma vez santo, santo para sempre. Plim, eu vou deixar de pecar e acabou. Não existe isso, irmãos. A chuva serôdia ela só vai ser derramada naqueles que se converteram verdadeiramente com a chuva temporã. E aí a chuva serôdia vem para nos ajudar, nos completar com um caráter semelhante ao de Jesus. E muitos têm negligenciado, muitos de nós, negligenciado a oração, negligenciado o jejum, negligenciado a leitura da palavra, negligenciado o espírito de profecia, negligenciado a obra missionária, negligenciado os nossos deveres, que é seguir os passos que Cristo fazia aqui nessa terra. E achamos que vamos para o céu negligenciando, porque quando vem a chuva serôdia, eu vou ser santo. Como? Negligenciando? Não tem como. Aqui diz assim: quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo. Haviam negligenciado a necessária preparação.
e, portanto, não podiam receber o refrigério que todos precisam ter para os habilitar a viver à vista de um Deus santo. Isso é forte, irmãos. Alguém se quiser participar, eu dou oportunidade para vocês comentarem, viu? Isso é muito forte, irmãos. Ela teve a visão que viu muitos. Quantos vi eu no tempo de angústia sem abrigo. Haviam negligenciado a tão necessária preparação. Que Deus nos ajude a não negligenciar e a colocar em prática, a correr para os pés de Cristo, pedindo a Ele que nos ajude a ter o caráter dEle para vivermos à vista de um Deus santo, irmãos. Não podemos negligenciar essa preparação. Olha aqui, continuando o texto da Meditação Maranata, página 39, diz assim: vi que ninguém poderia participar do refrigério, a menos que obtivesse a vitória sobre toda a tentação, sobre todo o orgulho, sobre todo o egoísmo, sobre todo o amor ao mundo e sobre toda a má palavra e ação. Como é que eu vou estar no tempo de refrigério? Se Jesus, como diz aí a teoria aí fora, se Jesus só vai me transformar completamente quando Ele voltar, então como esse texto tem que rasgar? Porque o texto deixa claro: vi que ninguém poderia participar do tempo de refrigério, a menos que obtivesse a vitória sobre todo pecado, sobre todo orgulho, sobre toda má palavra, sobre o amor ao mundo, irmãos. Nós precisamos clamar a Deus para nos dar a vitória, nos esforçando, como eu falei ontem aqui. Deus opera quando o homem coopera. Deus, Ele ajuda-nos quando a gente clama, quando a gente busca. Aquele que pede, recebe; o que busca, encontra; o que bate, as portas se abrem. Se vós que sois maus, sabeis dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E nós precisamos clamar por esse Espírito, porque a Bíblia diz que Ele cria em nós o querer como efetuar. Fiel é o que vos chama, ao qual também os tornará. Olha só o que é que diz aqui: deveríamos, portanto, estar nos aproximando mais e mais do Senhor e achar-nos fervorosamente à procura daquela preparação necessária para nos habilitar a estar em pé na batalha do dia do Senhor. Olha só de vermelho aí: lembrem todos que Deus é santo e que unicamente entre santos poderão morar em sua presença. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Eu tenho que ser santo no meu comer, eu tenho que ser santo no meu vestir, eu tenho que ser santo no meu falar, eu tenho que ser santo no meu olhar, eu tenho que ser santo no meu ouvir, eu tenho que ser santo em todas as coisas. Sem santidade ninguém vai para o céu, sem santidade ninguém verá o Senhor. E lembre todos que Deus é santo e unicamente entre santos poderão morar em sua presença. Deveríamos, portanto, estar nos preparando, nos aproximando mais e mais do Senhor, irmãos, e achar-nos fervorosamente à procura da preparação necessária para nos habilitar a estar de pé no dia da batalha do Senhor. E eu louvo a Deus pela vida dos que estão aqui, de nós que estamos aqui, porque aqui nós viemos para pedir ao Senhor, para nos preparar, nos habilitar para estar de pé no dia da grande batalha, no dia do Senhor. Continuando, irmãos, olha aí, sobre o que é ser santo. Eu separei alguns textos interessantes que mostram aí essas partes de vermelho apenas, para que vocês entendam o que é ser santo. Tito 1, versos 6 e 7 diz assim: é necessário, portanto, que o presbítero ou qualquer outra pessoa, eu quero destacar isso, seja irrepreensível. E aqui diz assim: por ser encarregado da obra de Deus, é indispensável que o bispo ou qualquer outra pessoa seja irrepreensível. Porque você e eu que trabalhamos na obra de Deus, na causa de Deus, que somos filhos de Deus, devemos ser o quê?
irrepreensível. Além de ser separados por Deus, arrancados da pedreira desse mundo para a obra de Deus, devemos ser o quê? Irrepreensível. Nossas palavras devem ser de edificação. Nossas palavras devem ser de construção. Nossas palavras devem ser palavras de Cristo que transmitam o reino de Deus. E aqui diz assim, que teu modo de agir seja exemplar em quê? Em tudo. O modo do cristão exemplar deve ser o quê? Em tudo. Na teologia mostra integridade, no conhecimento, sobriedade. Aí é o texto aqui, linguagem sadia e irrepreensível, para que todo inimigo seja envergonhado, não tendo razão para falar mal de quem? De nós. As palavras dele é temperada com sal. As palavras dela são palavras temperadas com sal. As palavras dele e dela são palavras de luz, palavras de vida, palavras dos céus. Continuando, Meditação Maranata, página 39, outro texto que eu gostaria de ler. Hoje, devemos vigiar a fim de não pecarmos por palavras ou atos. Irmãos, será que isso é uma hipérbole? Uma linguagem exagerada? Vigiar para não pecarmos, se somos pecadores? Como é que podemos vigiar para não pecarmos? Não, nós só vamos deixar de pecar quando Jesus voltar. Então o texto seria contraditório àquilo que é falado pela nossa instituição, infelizmente. Quando Cristo diz assim à mulher adúltera, vai e não peques mais, é porque é possível ir e não pecar mais, com a ajuda de Cristo. Então aqui diz, hoje devemos vigiar a fim de não pecarmos por palavras ou atos. Precisamos buscar hoje a Deus e estar decididos a não ficar satisfeitos sem sua presença. Aí eu lembro de Martim Lutero, irmão, no livro Heróis da Fé. Martim Lutero e a família, diz a biografia do livro Heróis da Fé, se reunia para fazer o culto familiar e só saíam do culto quando sentiam Deus andar entre eles. Isso é muito tremendo e eu me sinto miserável. Eu e você nos sentimos miseráveis, porque a gente faz o culto e a gente não espera sentir a presença de Deus andar no nosso meio. A gente se levanta rapidamente porque o mundo nos chama para labutar. O mundo nos chama para resolver uma coisa ou outra e Martim Lutero não. Ele decidia ficar, ele diz aqui, como o texto diz, né? Decidia não ficar satisfeitos sem a presença de Deus. E nós devemos vigiar e trabalhar e orar como se este fosse o último dia a nós concedido. Quão intensamente zelosa então seria nossa vida. Quão de perto seguiríamos a Cristo em todas as nossas palavras e ações. Hoje eu fiquei muito chocado quando a irmã disse que tinha um irmão que queria me conhecer. E pouco tempo depois o irmão faleceu, dormiu no Senhor. E eu fui para o quarto ali meditar na meditação, recapitular a meditação. E eu fiquei, meu Deus, estamos aqui hoje, mas não sabemos quando é que vamos morrer. E eu achei tão lindo assim, ela botou o vídeo aí, eu vendo ele falar sobre o caráter dos 144 mil, que quer fazer parte dos 144 mil, que nós devemos fazer parte desses que vão pregar o Evangelho. Queridos, e se soubéssemos que hoje seria o último dia concedidos, quão intensamente zelosa então seria a nossa vida. Estaríamos de joelhos clamando o caráter de Jesus. Quão de perto seguiríamos a Jesus em todas as palavras e ações. Que Deus nos ajude e nos coloque em nossa mente que nossa vida, como diz Tiago 4,14, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por instantes e logo se dissipa. Continuando o texto, Grande Conflito, página 424, diz assim: suas vestes devem estar imaculada, o caráter liberto de pecado. Que texto tremendo e fantástico. O caráter do remanescente deve ser o quê?
imaculado as suas vestes, o seu caráter. O caráter liberto de pecado pelo sangue de quem? De Cristo, o sangue da aspersão. Mediante a graça de Deus e seu próprio esforço diligente, devem eles ser vencedores na batalha contra o mal. Mediante o quê? A graça de Deus e o quê? O nosso esforço. O esforço diligente. Enquanto o juiz investigativo prossegue no céu, enquanto os pecados dos crentes arrependidos estão sendo removidos do santuário, deve haver uma obra especial de purificação ou de afastamento de quê? Do pecado entre o povo de Deus na terra. Devemos vencer completamente o pecado e nos afastar completamente enquanto quê? Enquanto está tendo ainda a investigação, juiz investigativa. Enquanto Jesus está intercedendo por mim e por você, devemos nos afastar depressa e urgentemente do pecado. Continuando, para a gente finalizar, João 8 e João 5, dois textos interessantes, que é o que eu falei para vocês. Jesus disse à mulher adúltera: aqueles homens, cadê os homens que te condenaram, mulher? Disse ela, Jesus disse que eles não te condenaram? Disse ela: ninguém, Senhor, ninguém me condenou. E assim disse-lhe Jesus: nem eu te condeno, podes ir e não peques mais. João 5,14, mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que já estás o quê? Curado, não voltes a pecar. Queridos, Jesus não usou uma hipérbole aqui. Jesus não usou uma linguagem exagerada. Quando ele diz não volte a pecar, porque ele estava como um homem e disse: filho, eu estou aqui sem pecar e é possível se você confiar sua vida a mim, se você se dedicar a mim e não pecar. Que Deus nos ajude a não pecarmos mais. E aqui diz assim, Daniel 6,4. Olha que texto interessante também. Mas assim que os seus colegas sobre Daniel, de liderança, e todos os sátrapas tomaram conhecimento dessas intenções do rei, muitos passaram a procurar motivo para acusar Daniel em sua administração e governo, mas nada de mal conseguiram encontrar. Olha só aí sublinhado: não puderam achar falta alguma em Daniel e em seu proceder. Porquanto ele era leal, nele não havia qualquer desonestidade, desleixo ou erro algum. Daniel era melhor do que eu e você em quê? A mesma carne e osso que habitava nele, habitava em mim e em você. Mas ele decidiu não se contaminar com as iguarias do rei. E que eu e você possamos decidir não se contaminar com as iguarias deste mundo e as iguarias da mesa de Satanás. Esforcem-se para serem santos. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Oremos. Pai querido, nós queremos entregar as nossas vidas em Tuas mãos mais uma vez neste momento, Senhor, através da oração. Que o nosso eu morra, Senhor, e que o Senhor viva em nós. Nos ajude, Pai, a ter o Teu caráter. Nos dá a chuva, Senhor, do Teu Espírito Santo. Nos fortaleça, Pai. Nos ajude, Senhor, para que o Senhor olhe dos céus e enxergue em nós o caráter do Teu Filho amado, Senhor. Nos ajude, Pai. Nos fortaleça, nos perdoa, Senhor, pelos nossos pecados e nos ajude a vencê-los, Pai. Pelo sangue de Cristo, Senhor, pela Tua graça, nos ajude, Senhor, porque somos falhos, miseráveis, mas acreditamos que a justiça de Cristo pode ser implantada em nós e que através dela, Senhor, a gente possa vencer e dizer: já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ajude-nos, Pai, em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém.